Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Quero trazer uma palavra de reflexão para a tua vida. Ouça, gente, até o final desse vídeo. Ouça atentamente cada detalhe. Não é sobre religião. É sobre os acontecimentos dos dias de hoje. Então, vamos começando pela palavra de Deus, para que eu não fale só com as minhas palavras, mas que vocês conheçam que antes de muitos anos atrás já estava escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 32 diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, jamais sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo a portas. Então vamos lá. Por que a palavra de Deus ele refere-se à figueira? Cada estações, as 4 estações que nós temos, verão, né, outono, inverno e primavera, né? Tem as 4 estações. E todas as estações, antes de começar ela, o que acontece? Tem os sinais, né? Como a primavera começa, do inverno para a primavera, começa a florescer as flores, né? As folhas ficam mais verdinha, o tempo já não fica tão frio, diminui bastante, né? E assim também o verão, outono e inverno. Então aqui a palavra de Deus ele fala sobre a criação dele. A gente pode ver o tempo por ela, né? Por isso que tem o sol, tem a lua, para que a gente saiba quando é dia e quando é noite, podemos contar os dias. Mas na nossa época hoje, nós temos calendário, temos relógios. Então podemos compreender até mais. Mesmo que nós se perdemos, nós temos um meio de saber qual é o dia hoje, que dia, o dia, hora e mês e ano. Então vamos lá. Jesus ele está falando sobre a parábola, né? É como uma história para que a gente possa entender sobre a figueira. Que quando acontecesse os sinais que está no começo do capítulo 24, ainda não era o fim. Ele era só o princípio das dores. E a palavra de Deus diz aqui no começo do versículos, né? Que haveria o quê? Sinais. E quais seriam os sinais? Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto em vários lugares. Só que todas essas coisas eram um princípio da dores. Tivemos vários tipos de doenças que eles não encontravam, né, solução. Essas guerras que está tendo, né, que vocês estão vendo ultimamente, né? Tem muitos cristãos em vários lugares que está sendo perseguido e está sendo atormentado e mortos e por nome de Jesus, por não negar Jesus Cristo. E não tendo somente isso, hoje em dia o amor de muitos estão esfriando. Vocês podem ver que não são como antigamente. Então, isso tudo que nós estamos vivendo hoje, que nos assusta, né? E às vezes, se a gente não tiver firmado na palavra de Deus, vai nos desesperar, nos deixar doente psicologicamente. É cumprimento da palavra de Deus. E é só o princípio das dores. Já pensou nisso? Tem coisas mais que vão acontecer ruim. E cada dia que passa vai ser pior. Vocês repararam no calor, gente, como está ultimamente? Aqui no Japão, a primeira vez que eu vim para o Japão, em 1999, eu vim em dezembro, no tempo mais frio do Japão. O primeiro verão que eu peguei, ele começou a esquentava lá para agosto, mais ou menos. Julho, final de julho para agosto, mais ou menos, se eu não me falha a memória. Se vocês que têm tempo de Japão saber, aí vocês escrevem aqui, mas se eu não me engano era isso. Aí passou-se um tempo,
começou julho, já julho não, mês de julho, seu mês bem quente, não tanto quanto agosto. E depois, junho, tá mais quente do que antes. Vocês repararam esse ano? Que junho agora, esse mês, tá como se fosse agosto? Não sei se é só eu que tô sentindo isso, gente. Quantos animais abandonados, quantas pessoas abandonadas, quanta gente passando necessidade. Vocês já pararam para pensar nisso? E não para por aí, gente. Ignora a minha gatinha, que ela tá no cio. Presta atenção no que eu vou dizer. No mesmo capítulo de 24, ele vai falar também de quê? No versículo 10 diz assim: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão muito. Vocês já repararam quantos escândalos estão acontecendo com pessoas da igreja e dentro da igreja? Porque é o cumprimento da palavra de Deus. E será que a gente está exercendo esse amor? Tem orado, tem buscado para que a gente mesmo não caia nas armadilhas de Satanás? Mas ainda não para por aí. Ainda ele diz assim no versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Gente, não tem mais lugar seguro. Não tem lugar de perfeição. Não tem, gente. Mas a gente também não pode deixar de buscar Cristo. Buscar a igreja do Senhor. Tem sim, gente, pessoas ainda que andam corretamente com Jesus. Eu vejo muito nas redes assim, aqui e nas vizinhas, gente machucada. E são pessoas machucadas dentro da igreja. Com líderes, né? Pessoas grandes da igreja. Mas eu posso te dizer algo. E reflita bem no que eu vou dizer. Nada passa desapercebido do Senhor. E tudo prestará conta. Assim como você planta uma semente, mas você sabe qual que você está plantando. Vou dar um exemplo. O morango. Se você plantar a semente do morango, você regar aquela semente de morango, você vai colher morango, não é verdade? Assim também, gente, é na nossa vida. Tudo que a gente plantar certo, nós vamos colher frutos ótimos, maravilhosos. Mas se a gente plantar frutos ruins, a gente também vai receber. Se você plantar o pecado, você vai colher o pecado. Os frutos do pecado. Qual que é o fruto do pecado, gente? Vocês já pararam para pensar? O fruto do pecado, uma deles, você pode ter certeza. Todo mundo vai te julgar. Todo mundo vai te julgar. Porque hoje em dia, todo mundo é juiz. Deus perdoa os nossos erros, mas vamos colher os nossos frutos, certo? Outra coisa do pecado que você vai colhendo é que é difícil você se firmar de novo no Senhor. Porque o inimigo, ele é o teu acusador. Todo dia ele vai te lembrar do teu pecado. Por isso que eu falo pra vocês, são poucas coisas. Não posso nem falar muito aqui, não dá. Mas eu tô falando algo que Deus tá ministrando no coração. Conserta enquanto é tempo. Evita errar. Porque os frutos, Deus perdoa, mas os frutos vai vir. Você vai colher aquilo que tu plantou. E é difícil. Então que Deus possa abençoar você. E que você possa ouvir essa palavra atentamente. E viver essa palavra que Deus lançou aí para você. Que Deus abençoe o seu dia. Muito obrigada. Fica na paz do Senhor Jesus. Até mais. Tchau.